Sabe aquela frase aceita que dói menos? Então, aceite que nós estamos em um bear market profundo no mercado cripto e também no próprio Bitcoin. Nós já batemos o nosso topo histórico e ele foi nos 125 mil dólares. Eu não vou ficar aqui dando uma de leviano e falando para você, não, pode ser que lá na frente a gente confirme um bear market profundo. Não pode ser que na hora que a gente tiver um pivô de baixa, ou se a gente voltar nos 100 mil dólares e depois perder os 80 mil dólares, aí nós estamos em um mercado de baixa. Olha só, meu cara, é muito tardio para eu vir aqui falar isso para você depois que a gente perder os 80 mil dólares. Inclusive, eu venho falando para você sobre bear market profundo desde lá de cima, desde os 120 mil dólares no Bitcoin. Afinal de contas, topo é topo, fundo é fundo. Então, quando a gente tem topo no curto prazo, a gente deve respeitar aquele movimento e preservar, proteger o nosso patrimônio a partir dali. E depois que a gente entra em um bear market profundo, o que nós vamos querer é o grande benefício dessa fase do ciclo, que é exatamente a fase de capitulação. Nós vamos ter a fase de capitulação tanto para as altcoins quanto para o Bitcoin também, e é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje, porque lá dentro será a maior oportunidade de todos. Sabe aquela tacada perfeita que você busca para fazer grandes quantidades de dinheiro? Então, essa tacada perfeita ela estará dentro da fase de capitulação. Até lá, nós iremos tradar os ativos, porque é a melhor estratégia que a gente utiliza dentro de um bear market profundo. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só pra gente começar, tá? Eu estou falando para você que eu comento sobre bear market desde os 120 mil dólares. Olha só, Bitcoin bateu topo no dia 6 de outubro. Esse é o patrimônio da carteira rumo ao milhão, da carteira que eu abro as decisões para os meus clientes. Veja que a gente tinha 43 mil dólares e hoje nós temos 48 mil dólares. Isso porque a gente simplesmente vendeu nossas posições no topo do mercado, comprou ativos de hedge e vem tradando os ativos. Simples assim. Então aqui está a prova, a cobra morta de que sim, eu visualizei o topo lá atrás e eu venho informando isso para você aqui dentro do canal. E ao longo desse período, tudo que nós podemos fazer é operar como se nós estivéssemos em bear markets profundos. Não dá pra gente negligenciar falando que não, tá tudo bem. A alta ela vai voltar, nós vamos voltar para nossa máxima histórica. Sabe aquele prejuízo que você tem na sua carteira? Fica tranquilo, só segura ele porque a gente vai voltar lá em cima e vai estar tudo resolvido. Não estará tudo resolvido. Quem está segurando altcoins não sabe o que está fazendo nesse momento. Quem está comprando esses ativos não sabe o que está fazendo nesse momento. É uma pessoa que se ilude com a grande altcoin season, que se ilude que o mercado vai voltar a subir porque o Fed vai injetar liquidez nesse momento. Acorda, meu caro! Nós estamos em bear markets profundos. Aqui a nossa estratégia ela tem que ser muito mais defensiva caso você realmente queira fazer dinheiro ao longo do bear market profundo, beleza? Bom, a gente vai analisar algumas altcoins, porque eu sei que muitas pessoas ainda continuam nesses ativos. Quando a gente olha para XRP, olha só, a gente está em gráfico de escala diária. A gente vê que XRP está abaixo da média de 200 períodos. Aqui a gente não precisa ser nenhum gênio da análise para entender que isso daqui é uma baita de uma tendência de baixa. Olha só, quando a gente olha para XRP, quando ela se encontra abaixo da média de 200 períodos num gráfico diário, olha um grande período que nós tivemos de desvalorização desse ativo. Não queira estar exposto nisso daqui, porque a gente está falando de quedas de 83%. Quando ela voltar acima da média de 200 períodos, a gente volta a olhar para esse ativo. Ah, mas você vai pagar mais caro pelo ativo? Pode ser que sim, como pode ser que não, porque você não sabe se vai romper a média de 200 períodos agora, ela estando em 2,40, ou se vai romper lá embaixo quando ela estiver, por exemplo, em 70 centavos. O fato é que aguardar que o ativo ele volte acima dessa média é muito mais interessante do que a gente comprar ele nesse momento. Quando a gente opera a favor de uma tendência, sim, muitas das vezes a gente paga um pouco mais caro,
no momento daquela nossa compra. Mas, em termos de longo prazo, a gente acaba pagando até mesmo mais barato. Porque olha só, uma pessoa pode entrar em XRP em $2 agora, acreditando que já foi o fundo cíclico, acreditando que a gente não vai buscar uma fase de capitulação, e simplesmente ela vai pagar mais caro do que uma pessoa que vai aguardar uma fase de capitulação, por exemplo. Então a gente sabe que esse preço aqui, ele está relativamente ainda caro para um bear market profundo. Por que eu falo que XRP ainda está caro? Bom, quando a gente olha para ciclos de mercado de XRP, a gente chega a deixar 80% do supply no prejuízo. Isso daqui é uma altcoin. Significa que 80% das pessoas que detêm XRP, elas entram em prejuízos acumulados. Isso porque a gente entrega uma grande fase de baixa. Se nós olharmos para o momento que nós estamos agora, a gente tem ali apenas 47% das pessoas em prejuízo. Ainda há bastante lucro considerável, porque ela entregou uma boa movimentação de alta em novembro de 2024, mas a gente sabe que as coisas elas podem ir muito mais embaixo ainda. Inclusive no ciclo de 2020, a gente deixou 86% das pessoas no prejuízo, tá? Tem muito lucro ainda nesse ativo para ser removido do mercado para as pessoas poderem realizar. Quando a gente olha para as fases de capitulação, obviamente que a fase de capitulação de uma altcoin ela é muito mais intensa e você vai ver que ela leva muito mais tempo. Já te mostrei como funciona a fase de capitulação do Bitcoin. Só que XRP ela ainda está muito longe da sua fase de capitulação. Isso significa duas coisas. As altcoins elas ficam um longo período dentro de fase de capitulação. A famosa bacia das almas perdidas, para quem me segue aqui no YouTube desde 2022, lembra que eu falava sobre a bacia das almas perdidas em algumas altcoins? Inclusive, dentro da carteira Rumo ao Milhão, nós pegamos várias altcoins dentro dessa região. Radio, Link, vários ativos. Ronin, quando a gente comprou o Ronin em 20 centavos, a gente estava dentro da bacia das almas perdidas. Só que, obviamente, esse período ele é longo, é doloroso. E a gente ainda nem chegou dentro da fase de capitulação ainda desses ativos. Veja como XRP ela tem muito espaço ainda para chegar dentro dessa fase de capitulação, dentro dessa região vermelha. Ou seja, $2 é extremamente caro quando a gente fala em termos de ciclo de mercado. Bom, outra altcoin que algumas pessoas vão querer acreditar, e esse ciclo nos provou que não, Ether não é diferente de nenhuma altcoin. Até mesmo eu, no começo desse ciclo, eu acreditava que sim, Ether poderia ser diferente de todas as altcoins, que ele poderia se destacar nesse ciclo. Afinal de contas, a gente tinha tudo para o Ether performar bem nesse ciclo. Só que infelizmente Ether se mostrou uma grande shitcoin, infelizmente esse ativo se mostrou uma altcoin também, aonde não teve performance junto com todas as outras altcoins. Dentro do mercado cripto, somente Bitcoin performou nesse ciclo. Os outros ativos se esforçaram ao máximo para fazer um falso rompimento do all-time high anterior. Um desses ativos foi Solana, que performou muito melhor do que Ether. Então, se a gente vai falar que Ether não é uma altcoin, Solana também não é uma altcoin, ela é muito melhor do que Ether, por exemplo. Simplesmente aceita, todos os ativos são altcoins menos o Bitcoin. Tudo bom projeto, tudo com uma boa narrativa, um white paper que vai revolucionar o Web 3.0, mas no final das contas, a lei da oferta e da demanda é o que manda nos ativos. E nesse ciclo, quem se provou ter demanda foi apenas o Bitcoin. Os outros ativos, tudo altcoin. E quando a gente olha para Ether, por exemplo, a gente vê que Ether está ali em sua tendência de baixa, dentro de gráfico diário também. Lembre-se, a última vez que Ether entrou dentro dessa tendência de baixa, a gente teve uma grande pressão de venda acontecendo no ativo, até ele conseguir voltar, se superar acima dessa média. Respeite essa tendência de baixa, não tenha essa altcoin na carteira e entenda que você pode tradear os ativos. Como recentemente eu abri uma operação de trade dentro de Ether, mas essa operação ela acabou me gerando um stop loss ali, que foi exatamente uma compra aqui, um stop logo em seguida, eu te mostrei isso na sexta-feira. E nesse momento aqui, quando a gente olha para as tendências de baixa, não vale a pena a gente investir nesses ativos. Nem no curto prazo eles estão conseguindo entregar uma tendência de alta. Bom, quando a gente fala para ciclos de mercado em Ether, a gente está falando em termos de 70%
ali do 70 não, vai 60% do supply ali em prejuízo acumulado. Hoje, quando a gente olha, temos apenas 40% do supply acumulado no prejuízo, ou seja, a gente ainda tem bastante margem para poder cair, para poder entregar essas regiões de capitulação cíclica. E você duvida que os ativos eles vão em capitulação cíclica? Recentemente, o Ether ele foi lá dentro da capitulação cíclica, que foi quando nós tivemos um movimento em agosto de 2025, que ele chegou a bater $1.400, e aqui está um ponto por que eu falo que Ether é uma altcoin. Cara, enquanto o Bitcoin estava tendo uma queda ali de 15%, a gente estava vendo o Ether simplesmente afundando, sem liquidez nenhuma. Aonde a gente viu o segundo maior ativo cripto tendo a pior performance que nós vimos ao longo do ciclo. Ou seja, para mim isso daqui não dá para a gente chamar de que não, Ether é um ativo disruptivo, porque ele é a plataforma que sustenta todo o DeFi, ele é o ecossistema que todo mundo está ligado e envolvido, porque stablecoin, cara, no final das contas, lei da oferta e da demanda. Se não tem demanda por aquilo, a gente não vê o preço performando. E quando a gente olha para o mercado americano, também aconteceu isso. Olha para as pequenas empresas, Russell não teve performance. Levou-se muito tempo para conseguir romper o all-time high que nós fizemos em 2021, perdendo para renda fixa, simplesmente assim. Porque levou vários anos para conseguir fazer um rompimento, que não consegue ir muito longe, que quando a gente olha para todo esse período, mais vale ter investido dentro da renda fixa. Por exemplo, olha para Ether e analisa, o preço que nós estamos hoje em $3.000 ali, é o mesmo preço que nós estivemos exatamente em 2021. Aqui, meu caro, muito mais vale a gente investir na renda fixa e não nesse ativo, porque desde 2021 a gente fez muito mais dinheiro. Sabe aquelas pessoas que compram um ativo no topo e falam, bom, eu vou rodar porque eu não realizo prejuízo, eu sou peito de aço. O ativo ele cai dentro de um bear market durante 2 anos, ele cai 50%. Essa pessoa, vamos falar que ela consegue segurar, porque a maioria não vai conseguir segurar. Você entrou no mercado para multiplicar dinheiro e não para perder dinheiro. Quando você começar a perder, você vai tender a vender e você vai capitular. Aquela pessoa ela passou 2 anos ali e viu 50% do patrimônio dela se desvalorizando. Depois ela esperou mais 2 anos para o preço do ativo voltar no 0 a 0. Aqui ela acredita que ela foi peito de aço e ela não perdeu dinheiro. Afinal de contas, ela está no 0 a 0. Depois de 4 anos, ela está no 0 a 0. Só que mal ela sabe que ela perdeu dinheiro. Se a gente olhar para a renda fixa do Brasil, a gente está falando que 4 anos são 60%, ou seja, Ether teria que entregar uma performance de 60% a partir daquele ponto, que é o seu ponto de 0 a 0, para você simplesmente bater a renda fixa. Aqui, meu caro, você está brincando de que você está investindo, está brincando que você está enriquecendo, e isso não é performance de carteira nenhuma. Por isso que eu sou contra holdar bons ativos, holdar bons projetos durante períodos de baixa. Eu simplesmente prefiro vender os ativos e ficar fora. Eu não vou travar os ativos acreditando que acreditando que uma taxinha de DeFi vai compensar toda a queda que o ativo vai me entregar. A única maneira que vai mudar esse DeFi aqui na minha carteira é que em vez de eu tomar um drawdown de 30%, eu vou tomar um drawdown de 28%. Você continua tomando um drawdown do mesmo jeito, são 28% de prejuízo. Então a melhor estratégia que a gente faz durante um período de baixa é vender, se desfazer, preservar o seu patrimônio. Olha só, olha o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão travado no seu all-time high. All-time high que a gente ainda continua multiplicando, porque aqui a gente vende sem apego por bom projeto nenhum. Inclusive, um ativo de hedge que nós temos dentro da carteira Rumo ao Milhão nesse momento é ouro. Me pergunta se eu vou ficar rodando ouro para sempre. Obviamente que não, entrou em tendência de baixa, reverteu, teve distribuição, tô fora, não vou ficar investido nesse ativo, porque eu não me apego aos ativos, eu me apego ao patrimônio. E hoje o patrimônio de todo mundo, ele é em dólar. Você acredita que seu patrimônio é em real? Você está equivocado, porque tudo está lastreado no dólar. A precificação de qualquer coisa está lastreada no dólar. A gasolina que você compra ali, ela é influenciada pelo dólar. O real, ele é influenciado pelo dólar, porque a gente teve um consenso global de que essa seria a moeda global. O Brasil, ele precisa de dólar para fazer importação e exportação. Então, por conta disso, essa acaba sendo a moeda de troca global.
Então olhe para o seu patrimônio em dólar e não em satoshis. Ah, Gui, mas daqui 10 anos o Bitcoin ele estará em um patamar de preço mais alto do que ele está hoje. Sim, você tem razão. Só que se você for profissional e inteligente, você pode estar 3 vezes mais rico daqui 10 anos e sem esse emocional de vivenciar um bear market rodando ativos do que você simplesmente segurando isso durante um longo período, beleza? Bom, entendendo isso, a gente vê que Ether ele também tem bastante espaço para voltar dentro de uma fase de capitulação cíclica novamente, tá? Solana, que foi um ativo aí que performou muito bem ao longo desse ciclo, tá em uma tendência de baixa também, que olha só como que a média de 200 períodos de um gráfico diário tá apontando para baixo. Inclusive essa linha branca aqui é o preço de venda de Solana dentro da carteira rumo ao milhão. E aqui o que a gente pode esperar é que o ativo ou ele retome acima de uma média de 200 períodos ou ele volte em uma tendência de alta ou a gente vai continuar essa tendência de baixa. E se ele voltar, aí a gente toma decisões de entrada. Mas quando a gente olha para Solana e olha ali para termos cíclicos de quantidade de prejuízo acumulado, cara, Solana já detém 80% do supply em prejuízo. Veja que é uma quantidade bem absurda de uma fase de capitulação, igual foi a fase do ciclo passado. Obviamente, esse ativo ele está extremamente desvalorizado, tá? Nós já estamos próximos da sua fase de capitulação. Só que a gente não vai se segurar nesse ativo se o Bitcoin ele for buscar sua fase de capitulação cíclica. Porque o Bitcoin ele ainda se encontra longe de buscar essa sua fase de capitulação cíclica. Aqui a gente poderia ver Solana caindo muito mais ainda, mas a gente deve considerar que sim, esse ativo ele já está próximo da sua fase de capitulação. Ou seja, quando a gente olha para os dados, Solana se mostra muito melhor do que Ether mais uma vez, porque a fase de capitulação ela é uma excelente região de entrada para os ativos. Lembrando, altcoins ficam em períodos muito longos dentro de fase de capitulação. Caso o Bitcoin vá buscar capitulação, Solana vai muito mais embaixo do que ela está nesse momento. Mas eu quero que você saiba que ela já começa a ter sinais mais interessantes do que Ether mais uma vez. Então, para de acreditar, por exemplo, que Ether e qualquer outro ativo, ele é tudo diferente. No final, todo mundo depende da performance do Bitcoin. Quando a gente não tiver performance no Bitcoin, esquece qualquer outro bom projeto. Ao menos que você queira ser um arquiteto e acumular um monte de bom projeto em cima da sua mesa. Aí continua comprando esses cacarecos, rodando, acreditando em DCA infinito, acreditando que caiu, comprou. Se você tiver dinheiro infinito, meu caro, boa sorte dentro dessa estratégia, beleza? Bom, quando a gente olha para Bitcoin no curto prazo, ontem eu comentei com você que a gente está próximo de uma região de formação de fundo e que eu não faria novas entradas aqui dentro dessa região. Eu vejo que o mercado ele ainda tem espaço para entregar mais correções no curto prazo, tá? Mas não podemos negligenciar que na data de ontem a gente se segurou dentro dessa região, na data de hoje a gente está se segurando dentro dessa região, mas mesmo assim eu ainda vou ser um pouco mais cauteloso e não vou tomar decisões de entrada aqui dentro dessa região. Em 2 momentos eu tomarei novas decisões de entrada para abrir uma nova operação de trade. Ou quando a gente se reestruturar em uma tendência de alta, tá? Essa tendência de alta pode ser até mesmo dentro de 15 minutos. A gente pode antecipar a movimentação aqui dentro de gráficos intradiário. Caso a gente comece a reverter a tendência aqui, ótimo, possa ser que eu tome uma decisão de entrada. Ou quando a gente voltar e tiver sinais de reversão aqui para baixo. Ainda não tivemos grandes sinais de reversão dentro dessa região. Veja que nós estamos subindo e o volume ele está diminuindo, ou seja, não há uma coerência da quantidade de players que estão tomando as suas posições. Pode ser apenas uma subida com ausência de liquidez dentro do book de ofertas. Aqui eu ainda vou continuar fora, tá? Hoje o meu foco total ele ainda está nos ativos de hedge. Por exemplo, dentro do mercado cripto, a gente tem Pax Gold, que a gente pode se beneficiar da alta do ouro.
Infelizmente, não tem nenhum ativo tão seguro quanto o Pax Gold quando a gente olha para prata, mas prata é um excelente ativo de investimento nesse momento. Nossa, Gui, mas o ativo está subindo. Nossa, mas o ativo está em máxima histórica. Simplesmente espere os pullbacks dentro dos intradiários, gráfico de 4 horas, por exemplo, que você fará boas entradas. É exatamente assim que eu estou fazendo dentro da carteira Rumo Meu. Já fazem meses e ouro está sendo a melhor decisão que nós tivemos dentro de 2025. Bom, se bem que a melhor foi ter vendido os ativos, porque se a gente não tivesse vendido, nem a performance de ouro iria estar nos entregando lucro. Mas saiba que é uma excelente decisão você investir nos metais nesse período, porque eles estão em tendência de alta, eles estão em bull market, eles estão em bull run, então a gente deve olhar para esses ativos, beleza? Bom, quando a gente olha para termos de ciclo de mercado do Bitcoin, volume super baixo, Open Interest ele vem caindo cada vez mais. A gente consegue ver que a euforia do mercado ela foi em dezembro de 2024. Euforia no sentido de todo mundo querendo aquele ativo, não no sentido de máxima histórica. Inclusive, a gente sabe que em novembro de 2024 foi quando a Strategy bateu máxima histórica. Ali foi a real euforia, a maior demanda por Bitcoin. De lá para cá, o Open Interest ele vem diminuindo, tá? Isso é a ausência de players no mercado. Quando a gente olha para os ETFs, eles seguem vendendo as suas posições. Isso daqui é um outro grupo de entidade também colocando supply em circulação. O sentimento ele está péssimo, nós estamos na região de extremo medo e um longo período dentro da região de extremo medo constitui bear markets profundos. Infelizmente, algumas pessoas não sabem analisar o gráfico, elas só sabem ler um print de Twitter, por exemplo, e aí elas pegam um print somente desse período, aonde todo extremo medo foi fundo e aonde toda euforia foi topo. Só que aqui você acha que a gente vai formar um fundo e vai subir, vai estar tudo bem, porque você está comparando os dados de um bear market com um bull market. E a gente sabe que o bear market é comum com que o sentimento ele seja negativo, ele seja de extremo medo e medo durante um longo período, tá? Quando a gente tem esse tipo de sentimento, as pessoas estão vendendo. Quando a gente junta todas essas vendas e coloca em um único indicador, a gente tem isso daqui na nossa frente, ausência de demanda por Bitcoin. Se há ausência de demanda pelo ativo e há um excesso de oferta em circulação, não há mágica que faça o preço subir, o preço ele vai cair. Então aqui a gente tem que ser realistas e falar que nós estamos em bear market, a gente não pode ser leviano ao ponto de acreditar que não está tudo bem e uma hora vai voltar a subir. Sim, uma hora vai voltar a subir. Mas antes de voltar a subir, ETF precisa parar de vender. O sentimento ele precisa ficar favorável. Investidor de longo prazo precisa voltar a acumular. Somando tudo isso, a gente precisa começar a ficar em regiões verdes, que é tendo demanda pelo ativo. Aí sim a gente sai desse sentimento de bear market e volta para o bull market, sendo totalmente realista, frio e calculista. O gráfico está apontando que tem ausência de demanda, bear market. Ele está apontando que tem demanda pelo ativo? Bull market, simples assim. Agora, tem aquelas pessoas que são levianas que vão esperar um pivô de baixa dentro de um gráfico. Sabe aquela pessoa que fala, mas no mensal a gente continua em tendência de alta? Cara, boa sorte para esperar uma tendência de baixa dentro de um mensal. Porque o primeiro ponto é que nunca houve uma tendência de baixa dentro de um mensal. A gente está falando de 2 anos, por exemplo, para conseguir formar um pivô de baixa. E a gente vai rezar para que isso nunca aconteça, porque senão realmente esquece Bitcoin. Mas isso é muito tardio. Esperar uma movimentação semanal, a gente está falando que depois de uma queda de 50% você vai tomar uma decisão de saída dentro do Bitcoin. Muito tardio. Para a gente tomar decisões, a gente não utiliza nem gráfico mensal, nem gráfico semanal. A gente utiliza gráfico diário e daí para baixo, porque são as movimentações que estão acontecendo num time frame que realmente vai colocar dinheiro dentro do nosso bolso. A gente analisa o semanal, analisa o mensal, eu não analiso o mensal, mas a gente analisa o semanal, por exemplo, para entender realmente como as coisas estão se comportando, qual que é o sentimento mais vigente ali de longo prazo, mas eu jamais tomo decisões dentro de gráfico semanal. Você sempre me vê falando aqui sobre 2 gráficos, 4 horas e diário, são os time frames que mais funcionam dentro do Bitcoin. E os intradiários para a gente antecipar aquelas movimentações, beleza? Bom,
Lembrando que se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página. Nessa página eu te explico que você pode copiar e colar as minhas decisões dentro da carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, onde todos os meus clientes estão protegidos, preservando o seu patrimônio de toda a queda que nós estamos tendo ao longo desse bear market, inclusive desde a primeira queda que aconteceu no dia 10 de outubro, porque estamos em preservação patrimonial desde da formação de topo ali do Bitcoin, que ela aconteceu por volta do dia 6, do dia 7 de outubro, tá? Aqui abaixo eu te explico que ao você entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão, você vai ter a oportunidade de instalar um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui, ó. Você só precisa pegar essa mensagem aqui, ó, copiar e colar, nada mais. Eu analiso o mercado, eu crio as estratégias, minha empresa, nós fazemos o gerenciamento do risco, você só copia e cola as minhas decisões, nada mais, de maneira simples, sem que você tenha experiência no mercado, sem que você saiba analisar os dados, sem que você tenha qualquer estratégia no mercado, simplesmente copiando e colando as minhas decisões. E você pode ter certeza que eu, Gui Teles, me preocupo com o seu dinheiro suado, onde eu não vou falar para você compra, DCA, segura aí que daqui a alguns anos a gente volta no lucro. Não, eu me preocupo com o seu dinheiro, porque eu sei que o meu sucesso depende do seu sucesso. Então pode ter certeza que eu estarei honrando todas as decisões aonde eu vou focar sim em multiplicar e preservar o seu patrimônio também. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão. Esse é o resultado consolidado da carteira. E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Bitcoin ainda se encontra em uma região onde eu não tenho interesse em compra, mas pode ser que em breve a gente venha tomar novas decisões de compra. Caso você queira estar junto comigo, você sabe onde encontrar as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!